Olá, está no ar o Jornal da Câmara Especial de Balanço 2023. Nesta edição, vamos avaliar o trabalho da Comissão de Urbanização, Transportes e Habitação. Nossa convidada é a presidente da CUTAB, a vereadora Karen Santos, do PSOL. Vereadora, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Câmara Especial. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade de estar conversando com você sobre esse ano aí de trabalho à frente da comissão. Vereadora, como é que foi para a senhora, presidir a CUTAB, neste 2023, uma comissão tão importante que trata de temas tão reais para as pessoas, Foi um desafio, minha primeira legislatura e a primeira vez que presidi uma comissão. Então, nosso mandato, a gente trabalhou muito nessa responsabilidade de tentar aproximar os debates em torno de habitação e das questões básicas dos territórios, da poda, da capina, da drenagem. Também as questões do transporte coletivo, que é um dos principais problemas que o nosso povo enfrenta na cidade, das comunidades. Então, a gente tentou fazer esse exercício de convocar comissões dentro dos territórios, de ir nos territórios fazer vistorias, e foi um desafio muito grande. Assim, muitas das nossas comissões a gente não conseguiu ter quórum o suficiente, justamente porque dá mais trabalho, Ter que ir lá na Rosa dos Nortes, lá na Mário Quintana, dá mais trabalho fazer uma comissão de noite na Ponta Grossa, mas a gente se colocou esse objetivo, assim, aproximar a comissão dos problemas dos bairros. Certo. E eu queria um comentário da senhora também, sobre a importância desse trabalho que é feito, porque muitas vezes as comunidades batem aqui a porta do Legislativo, trazendo as suas demandas, e a comissão, muitas vezes, é o principal acesso das pessoas, para trazer os seus problemas. E a comissão faz esse papel mesmo, dessa intermediação com o poder público, cobrando, evidentemente, Isso. Fiscalizando, buscando soluções para aquelas questões que chegam aqui, Isso, a gente trabalhou muito nessa pegada, assim, de ter as atas, de ter prazos, de ter um cronograma, porque o problema que eu percebo, assim, das comissões é que se fica muito solto os encaminhamentos, se não tem quem acompanhe depois, tu vai ter comissões com a mesma pauta todos os anos, porque os problemas não se resolvem. Então, não basta trazer para a Câmara de uma forma organizada, como as comunidades trazem. Tem que ajudar a fiscalizar. Eu acho que o nosso papel aqui, enquanto vereadores, é ter os prazos, é cobrar os cronogramas, é ter os projetos, é estar em contato diretamente com os engenheiros, com os técnicos, porque para além da decisão política, às vezes de um secretário, de um diretor, quem vai executar na ponta é um técnico, é um servidor. Então, também eu acho que foi um exercício importante desta comissão estar mais próxima dos servidores que estão executando, até para saber os limites, os problemas, do porquê que não conseguimos, sabe? Então, eu acho que também desenvolveu a consciência daqueles que participaram das comissões também sobre esse ponto de vista, Não basta trazer a demanda, precisa ajudar a fiscalizar, precisa ajudar a seguir mobilizados, porque às vezes não é numa reunião ou duas que a gente vai conseguir resolver um problema. Teve a Rua da Fratinga, lá da Restinga, por exemplo. Foram mais de 4 reuniões de comissão denunciando o esgoto ao céu aberto, inviabilizando a passagem de crianças, de idosos na rua. A gente conseguiu o projeto para drenagem com o DEMAI, conseguimos o asfaltamento com a Secretaria de Obras e Infraestrutura, com o engenheiro Morô, nós conseguimos mudar o nome da rua e agora estamos na luta pela regularização da iluminação pública, Porque há o desconto lá na guia do IPTU e não tem iluminação pública, mas como a experiência da comunidade, foram mais de um ano para asfaltar e organizar a drenagem de 500 metros de rua, E foram algumas reuniões que eles tiveram que se deslocar para vir para cá. A comissão foi 2 vezes no território. Então, de certa forma, é um dispêndio de energia, de dinheiro público para coisas simples, assim. Também me interessa perceber como essa burocracia, e não é só uma burocracia de processos, de organização dos processos, o desmonte do Estado faz com que haja menos servidores técnicos à disposição, os contratos, quando tu terceiriza, muitas vezes não dão conta de fazer o serviço de uma forma bem feita, haja o que está acontecendo na Ponta do Arado, que é para ter uma rede de abastecimento de água que vai suprir a água da Lomba do Pinheiro e do Belém.
aquela estação de abastecimento, ela está parada há mais de 6 meses a obra por uma quebra de contrato de uma empresa terceirizada. Então, conseguir compreender o desenvolvimento da política pública é importante, porque quando falta água, e está faltando já, né, Lomba do Pinheiro está 3 dias sem água, as pessoas têm que entender por que faltou água. Não é porque o DEMAI não dá conta, é porque o DEMAI está sendo completamente terceirizado, destituído de poder, não consegue convocar novos concursos, e isso tem um impacto. Né, tem um impacto lá na ponta. E para nós é importante, né, a manutenção do DEMAI público. Então, a população tem que entender o que acontece, né, com o transporte, com o DEMAI, com as obras que ficam paradas, por que as coisas não andam muitas vezes na nossa cidade. Isso que a senhora traz, né, vereadora, citando essa questão do asfalto, por exemplo, né, de um pedaço de rua, né, isso é o trabalho que muitas vezes que a comissão faz, né, nesse sentido de propor encaminhamentos, né, vereadora, para que o nosso telespectador também possa compreender, né, como é que se dá esse trâmite, né. Então, muitas vezes as comunidades chegam aqui com uma demanda já urgente, urgentíssima, né, com a questão das reintegrações, por exemplo, né? Isso. E aí a comissão faz esse intermédio e no final propõe alguns encaminhamentos que, evidentemente, dentro do tempo vão se desdobrando, é isso, né, vereadora? Reintegrações de posse, a gente conseguiu intervir na Rosa dos Ventos, foi uma comissão proposta por um vereador que não faz parte da comissão. Fizemos no território com a presença do secretário André Machado, que colocou que não havia interesse do município na execução daquela reintegração, pediu a suspensão e a comunidade entrou em processo de regularização fundiária. Outra foi perto do Quilombo dos Machados, ali no Sarandi. Teve também uma intervenção, foi uma ação provocada pelo Ministério Público por danos ambientais, uma ação antiga e que foi executada esse ano. Nós também, enquanto comissão, chamamos a procuradora no Ministério Público, conversamos com o André Machado, fomos na comunidade também para pedir a suspensão, porque não existe interesse do município naquele território para algo além de moradia. Então, também colocar aquela comunidade na lista das comunidades hoje que também tem processo de regularização fundiária. Acho que foi importante também esses movimentos, que, como tu colocou, são pautas urgentes, e a gente, dentro daquele cronograma que a gente tem, das reuniões que são construídas junto com os vereadores que o compõem, a gente sempre prioriza, e se tiver que encaixar, se tiver que chamar a reunião extraordinária na quinta à noite, para dar conta dessas demandas. Teve também um movimento bem importante que a comissão construiu, que foi o pedido de suspensão de um leilão ali na comunidade São João, na Vila Ipiranga. A comunidade via aquele espaço como um espaço para algum equipamento público, uma unidade de saúde, uma praça, e era um terreno da União e que estava sendo leiloado, né? E a gente também, por intermédio da comissão, nós conseguimos fazer, junto ao secretário André Barbosa, da Administração e Patrimônio, que aquele terreno fosse doado, então, da União para o nosso município, e a partir daí, agora a comunidade está se organizando pelo orçamento participativo para ver que tipo de equipamento público quer instalar naquele local. Isso foi também muito importante. Perfeito. Vereador, uma das pautas aqui, né, que a gente tratou bastante aqui na casa, e a casa foi ágil nesse processo, né, de votação do socorro às vítimas da enchente, né, que foi muito forte esse ano, né, em 2023, especialmente ali a de setembro, né, e logo depois veio outra, né? Sim. E a comissão também esteve na Ilha dos Marinheiros, né, vereadora? Exatamente. Junto com a CEFOR, né? Para, enfim, entender um pouco de como é que se dava esse processo, né, de fazer com que o auxílio votado aqui, aprovado pela Câmara, chegasse com agilidade às famílias, né? Sim, foi uma pauta proposta pela Mariana Pimentel, né, que é a presidenta da CEFOR. Nós, enquanto comissão, acompanhamos. A proposta ali era justamente essa, era conhecer mais de perto a realidade das ilhas. Eu, enquanto vereadora, muito pouco fui nas ilhas nesses meus 4 anos, né? Então, a cidade é imensa e a gente muitas vezes não tem perna para conseguir dar conta de todos os problemas. E tem alguns problemas, em especial o das ilhas, que são problemas estruturais, né? Porque é o novo normal, infelizmente, com, né, a relevância da crise climática, são essas oscilações de temperatura, os ciclones. E Porto Alegre precisa, para além do emergencial, precisa pensar o estrutural.
nesta lei que votamos aqui na casa, a gente propôs que os imóveis vazios do centro fossem utilizados para habitação, né? Principalmente para regularização dessas comunidades que estão em áreas de risco. Então, não tem uma alternativa, um voucher de R$700, porque vai chover, o rio vai subir e eles vão enfrentar problemas novamente. Então, essa é a questão das ilhas, né? Pensar a regularização daquela área. E isso eu percebi conversando com os moradores, uma angústia muito grande. Eles querem nos tirar daqui porque querem que esse espaço aqui vire um espaço de uma alta burguesia, porque quem tem condições consegue fazer construção de alto padrão e consegue elevar toda a sua residência, o seu terreno. Quem não tem essas condições e vai ter que, por consequência, ser removido, né, do seu território, pessoas que moram ali há 30, 50, 60 anos, essa é a angústia que eu percebi, assim, infelizmente, como não tem algo de mais concreto para a permanência daqueles moradores dentro dessa área, que é uma área de inundação histórica, essa angústia deles de que, nossa, nós vamos ter que sair daqui e as ilhas vão virar um espaço da especulação imobiliária e só vai viver aqui quem tiver dinheiro. Então, essas mediações, assim, é importante o poder público compreender, né, o lado também dos moradores, de que o voucher, ele é isso, ele é algo paliativo e, em última instância, pensar junto quais são os caminhos para quem quer sair, para quem não quer sair, né, para que aquelas pessoas tenham seus direitos garantidos, assim. Infelizmente, foi uma reunião que a gente não conseguiu avançar muito nesse debate profundo, ficou muito assim um checklist do que a prefeitura está fazendo, quantos vouchers já entregou, quantas moradias a Defesa Civil já participou. Uma coisa que eu fiquei apavorada foi a fala do dirigente da Defesa Civil, que antes das catástrofes eram 8 servidores apenas que davam conta de pensar toda, né, a estrutura de defesa da cidade para esse tipo de calamidade. Após esses fenômenos, teve, então, convocação de novos servidores, mas aí tu percebe justamente isso, né? O desmonte da máquina pública desprepara o município para enfrentar esse tipo de situação. O diretor do DEMAI, ele entrou quieto e saiu calado, né? E era de responsabilidade mínima dizer para aquela população, o que vai ser emergencialmente instalado aqui em âmbito de drenagem, em âmbito de escoamento. Não foi apresentado nada, sabe? Então, são questões assim que eu entendo a indignação, né, de quem mora nas ilhas e a importância deles seguirem mobilizados, né? Porque é com pressão, é com luta que a gente consegue mudar um pouco esse cenário. E a CUTAB fez isso nesse 2023, né, vereadora? De ir nas comunidades, né? Estamos aqui também a visita a Ponta Grossa, né? Acompanhando a questão do transporte, dos alagamentos, né? Isso é importante também, né, vereador? Como parlamentar, né? Que de repente é o primeiro socorro que a comunidade pede ali, né? Sim, Ponta Grossa é 30 anos, eles estão pedindo socorro, um desrespeito imenso com a população. A gente chamou essa reunião num dia que era um dia chuvoso, a gente conseguiu perceber bem as condições precárias ali das estradas, foi à noite. Né? No final de tarde, assim. Exatamente. Né? O que me deixou muito indignada foi a não participação dos vereadores da comissão. Houve um boicote, né? Então estava toda a equipe dos mandatos, né, também foi proposta junto ao mandato do vereador Colau, Mauro Pinheiro, que não é da comissão, mas tem trabalho na comunidade, e o engenheiro Comaceto. E da nossa comissão não houve participação dos vereadores, né? Isso foi algo reincidente ao longo deste ano. Muitas faltas com justificativas aleatórias ou simplesmente sem nenhum tipo de justificativa. Né? E isso entristece, porque após esse evento na Ponta Grossa, onde a gente conseguiu denunciar a falta de compromisso dos vereadores na participação das reuniões da comissão, teve uma mudança na resolução da mesa diretora, dizendo que a gente só conseguiria dar visibilidade, ter mobilizado a TV Câmara, nas reuniões em que houvesse quórum. Então, se os vereadores se organizam para não dar quórum, não importa se a pauta da comunidade é extremamente urgente e relevante, a gente não vai conseguir ter a cobertura da Câmara. Então, eu percebo assim como essa estrutura aqui também, ela vai sendo utilizada para não fragilizar a imagem de determinados vereadores, ao invés de dar publicidade para esses problemas, né? Que é justamente essa falta de se comprometer de fato com as reuniões, com o nosso trabalho aqui dentro, independente se a pauta é sua, se a pauta é minha, é um problema da cidade. E nós somos vereadores da cidade, né? Então eu percebi isso também ali, a reunião da Ponta Grossa
foi o ápice, né? Porque a gente estava num galpão lotado de moradores e uma frustração também muito grande. A gente conseguiu transformar aquela frustração naquele momento em indignação, porque daí já tinha algumas lideranças de não vamos fazer. Eu falei, não, gente, agora sim que a gente vai fazer e vamos usar dessa reunião para denunciar também que o poder público está de costas para Ponta Grossa, né? E fizemos esse movimento. No sábado, o prefeito chamou as lideranças, os moradores, e organizou uma reunião com a pauta, enfim, deu uma resposta, né, o próprio prefeito, para aquela ausência dos vereadores na reunião. Obviamente não chamou os vereadores da oposição, mas aí a gente percebe, né, que a pressão e o constrangimento mobiliza, né, esses setores que muitas vezes estão acomodados ou simplesmente não querem prestar informações. Certo. Vereadora, a comissão também, né, evidentemente, né, por se chamar de habitação, também tratou, né, da implementação de programas, né, como, por exemplo, o Mais Habitação, né, da compra compartilhada, e também na mesma reunião sobre o Minha Casa Minha Vida, né, também tratando sobre a questão da desvinculação dos fundos, né, e uma tentativa era que se mantesse o fundo da habitação, né. Isso, foi uma vitória importante, ali, a mediação da comissão, foi uma pauta trazida pelo engenheiro Comaceto, às vésperas da votação do projeto, também tinha o interesse, né, do secretário André Machado de se manter este fundo, né, muito no sentido da manutenção da própria existência, né, do DEMAB, da Secretaria de Habitação. Então, nesse sentido, a gente conseguiu, junto aos movimentos sociais, essa articulação institucional, constituir uma emenda que retirou este fundo. Né, outros tantos importantes, como por exemplo o Fundo da Defesa Civil, né, foram aprovados, assim, né, a sua desconstituição. Coisas que a gente consegue muitas vezes ali, né, com uma articulação e uma mobilização, evitar, né, um mal maior. Certo. Vereador, e uma das primeiras pautas, né, da comissão, né, tratou sobre o plano diretor, né? Sim. Então, para ver como infelizmente vai ficar para o ano que vem. Pro ano que vem, né? Então, assim, a ideia era pegar e apresentar, né, como é que porque para muitos vereadores aqui vai ser a primeira vez que vai discutir, enfrentar o debate do plano diretor, né? Ele muda de 10 em 10 anos, então tem muitos vereadores aqui de primeira legislatura. Nós pensamos justamente como é que, né, se dá essa tramitação, quais são os órgãos envolvidos, qual é que é o momento da participação popular. Desta reunião de comissão, nós encaminhamos junto ao diretor legislativo a constituição do Fórum das Entidades, que é um instrumento de participação popular. Né? Então, está acontecendo a avaliação dos 10 anos, há a possibilidade da participação. Nós estamos criticando que, como está sendo num espaço central como a PUC, e né, a gente sabe que o horário, né, de funcionamento das reuniões não contempla quem trabalha. Então, está tendo uma avaliação, mas uma avaliação sem tanta participação. E vai ter um momento que a sociedade civil pode se organizar para pensar, elaborar, inclusive encaminhar emendas através dos vereadores, que é o Fórum das Entidades. E ali nessa reunião a gente pontuou, vai ser tão importante quanto constituir, né, a comissão dos vereadores que vai avaliar, também, junto a isso, ter essa constituição do fórum, que também sai por edital, né, as entidades se inscrevem e participam a partir de então. Garantir todos, né, tentar garantir todos os instrumentos ali democráticos, para que haja maior participação, apesar de a gente sabe que o lobby das construtoras, da especulação imobiliária é muito forte. Então, se a população não estiver esperta, compreendendo, é um debate técnico dificílimo, né? A gente vai precisar traduzir o juridiquês, vai precisar traduzir o debate técnico em relação a todos os conceitos, né, da arquitetura e do urbanismo. Como a gente consegue pensar junto, pelo menos onde nós temos trabalho nas nossas comunidades, aquelas que estão mais mobilizadas, para que aproveitem também, né, essa oportunidade de pensar os próximos 10 anos da cidade também. Importante. E é um debate que vai ficar, né, vereador, para 2024, né? Isso, vai ficar porque como a gente colocou, né, é um debate difícil. Antes mesmo de ser apresentado, né, propostas assim mais concretas, a gente já vê modificações no plano diretor da cidade, como o 4º Distrito, a Orla do Guaíba, o Centro Histórico. Então, eu acredito muito nessa tentativa do atual governo de picotar o plano diretor, né, em diversas outras pequenas políticas que já vão dando uma outra cara para a cidade. E aí me parece que o debate do plano diretor, que é um debate extremamente central, ele acaba ficando secundarizado. Então, era para ser esse ano, vai ser o ano que vem, porque as modificações na cidade estão acontecendo.
né? E por fora do plano diretor, por fora da participação popular. Vereadora, para a gente encaminhar aqui o final do programa, né? Para 2024, a vereadora segue na comissão? Eu vou seguir na comissão, isso, não mais enquanto presidenta, né? Desde que eu entrei na Câmara, eu estou priorizando estar dentro dessa comissão porque me interessa muito, né? Eu sou professora da rede estadual, eu tenho uma relação com o esporte, com a juventude, mas eu percebo que é onde a gente mora e o debate da mobilidade urbana, eles são fundamentais para a qualidade de vida da nossa população, sabe? Então, se eu fosse pensar assim, os problemas centrais do nosso município, a luta pela moradia e a luta por um transporte coletivo digno é o carro-chefe, né, dos problemas que vai ser também, ano que vem é ano de eleição, né, vão ser os grandes problemas que a gente vai precisar retomar, né? O que aconteceu nesses 4 anos de governo que a situação não mudou, pelo contrário, piorou, sabe? Não houve uma melhora, houve uma piora, né? Na política de habitação, na política para o transporte coletivo. Isso são balanços, são memórias que precisam ser reconstituídas, né, para que o nosso povo consiga se posicionar. A senhora citou um fato importante aqui que evidentemente vai marcar 2024, né? Evidentemente, né? Que é a questão da eleição, o ano de eleição, né? Para a gente fechar aqui, vereador, qual a sua perspectiva, então, né, para esse ano que está começando, esse 2024? Eu acho que vai ser um ano de balanço com a população, assim, sabe? Eu acredito que a esquerda, principalmente a oposição, a gente tem um papel de constituir essas memórias, sabe, em relação à vaga nas creches, ao transporte, às unidades de saúde, às UPAs, né, as unidades de pronto atendimento, pensar o né, as políticas de lazer, de esporte dentro das nossas comunidades, para além do cartão postal da cidade, que é a Orla. O que ficou, o que foi investido, né? Porque são 11 bilhões anuais de governo que podem ser pensados e destinados, né, para a população. E a gente não percebeu a cidade se desenvolvendo de uma forma equitativa. E isso é um problema, né? A cidade está se desenvolvendo, está arrecadando mais, está, né? Mas está se desenvolvendo para uma parte, para um segmento da nossa economia e da nossa população. O aumento da desigualdade é visível, é nítido, basta a gente ver nas sinaleiras, né, a quantidade de pessoas que voltou a ver, crianças que voltaram a ter que vender coisas para sobreviver, o desmonte da política de assistência social não dá conta de acolher todas essas pessoas que estão hoje em lugar de necessidade, política de emprego para o nosso município, o que foi proposto, sabe? Então, acho que o ano que vem vai ser um ano de muito balanço, de muito chão, de muita rua, né? É isso que eu espero, é nesse sentido que o nosso mandato vai seguir constituindo, e eu acredito que seja uma tarefa de todo mundo, né? Que, enfim, de certa forma, se envolve, né, com a vida da cidade, se colocar, pensar esses problemas junto. Perfeito. Vereadora Karen Santos foi a presidente da CUTAB em 2023. Vereadora, muito obrigado pela presença da senhora aqui no Jornal da Câmara. A oportunidade de fazer esse balanço aí especial. Um bom ano para a senhora, tudo de bom para a senhora, para os seus eleitores, para os vereadores de forma geral aqui no Legislativo. Palavra à disposição para a despedida. Só agradecer a oportunidade, deixar o nosso mandato sempre à disposição. Apesar de não estar na presidência o ano que vem, vou estar compondo. Então, todo tipo de pauta que envolva o bairro, né, e mesmo que não envolva o bairro, às vezes a gente leva pautas ainda para outras comissões. Acho que o nosso trabalho também é sair um pouco daquela caixinha que a gente foi colocada, né? Então, estou à disposição aí para ir na comunidade, para fazer vistoria, para trazer demandas para cá. Nos utilizem esse instrumento aqui que é o nosso mandato. Perfeito. Vereadora, muito obrigado mais uma vez. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Confira mais informações do Legislativo nas nossas redes sociais e no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Muito obrigado pela sua audiência, você já sabe. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!